Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do Focus, concurso do melhor site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, e é com imenso prazer que hoje nós vamos começar uma jornada árdua, porém prazerosa, com a língua portuguesa, que é uma das matérias mais importantes no cenário do concurso público e, por que não dizer, provavelmente a mais importante. Sim, sabe por quê? Ela não está só naquelas questões de língua portuguesa, ela está na prova inteira. Eu sei que você estava pensando assim, você está falando da prova de português, lá da prova, e da prova de redação, não é? Então, também. E muitos nem se dão conta de que na hora que você pega a prova objetiva e a discursiva, aquilo dali é a língua portuguesa, mas vai muito além. A língua portuguesa está presente na prova inteira. Vários candidatos erram questões de direito não por falta de conhecimento jurídico, mas sim por falta de conhecimento linguístico. Ele não entendeu o que a questão estava perguntando e muitas vezes isso se dá por um conhecimento vocabular reduzido demais ou pela falta de atenção, de não fazer uma leitura adequada, e a língua portuguesa vai ser muito útil para melhoria nesses aspectos até nas outras disciplinas. Você pode até fazer um teste. Perceba que é algo proporcional. Quanto mais você melhora em língua portuguesa, automaticamente você também melhora nas outras disciplinas. E uma coisa que não é muito comentada é que existe o português pós-prova. Muita gente pensa assim, eu vou estudar, vou fazer a prova, vou ser aprovado, vou entrar e depois nunca mais eu quero ver objeto direto, objeto indireto, crase, nunca mais. Não, cuidado, existe um português pós-prova, que é o seguinte: o teu chefe imediato, ele pode perceber a tua proficiência linguística, a tua qualidade linguística através da tua oratória e da tua produção textual e te chamar para um cargo comissionado. E aí imagina, você vai ganhar mais, porém nem é o melhor benefício. O melhor benefício é o network que isso vai proporcionar. Imagina, você vai andar com a galera diferenciada e isso vai abrir portas. Pois bem, nós agora vamos definir que esta matéria aqui vai ser muito importante na tua vida. Ela serve para a prova, ela serve para o pós-prova e ela serve para a vida. Para a vida. Mesmo que você não fosse encarar um concurso público, fosse se aventurar na esfera privada, você passa pelo crivo da língua portuguesa no mínimo umas 3 vezes antes de ser contratado. Tem o currículo, que se ele for mal redigido, você já é eliminado. Aí beleza, consegui uma ajuda, fiz um currículo legal, mandei, fui selecionado. Você vai passar pelo segundo crivo da língua portuguesa, que é a entrevista. E na entrevista, quem está ali te avaliando tem um domínio legal da língua portuguesa e está buscando isso em você também. E vai perceber, talvez, que você tem ali vários equívocos linguísticos. Erro de concordância, erro de regência, erros ortográficos. Você fala erradamente as palavras e aí você já é eliminado. Aí você passou no currículo, passou na entrevista, você vai também fazer o quê? A redação. Redação. Vão te cobrar isso daí, redação. E a redação é a prova que mais cobra a parte gramatical. Muita gente acha assim, redação não cobra gramática. Pelo amor de Deus. Só para vocês terem noção, tudo na língua portuguesa está interligado. Tudo. E eu sei que você acha que é diferente, que você acha que é um negócio separado. Tanto que nas escolas, principalmente particulares, e às vezes até nos cursinhos preparatórios, o que a gente tem? Um professor de gramática, um professor de interpretação e um professor de redação, quando na verdade não precisa, porque tudo está interligado. Eu só faço uma análise textual se antes eu fizer uma análise gramatical. E uma redação, por exemplo, nada mais é do que uma redação ao contrário. Aliás, uma redação, por exemplo, nada mais é do que uma interpretação ao contrário. Então, se você pegar um texto para ler, você vai fazer perguntas para entender. Então, se for um texto narrativo, você vai fazer as famosas 4 perguntinhas do texto narrativo. Quando aquilo aconteceu, onde aquilo aconteceu, quem participou e como foi. E se você tiver de produzir, você vai ter que responder a 4 perguntas para que o outro entenda o teu texto. Então, você vai ter que colocar quando, onde, como e quem. Tá, Sidoca, mas hoje em dia eles cobram mais a dissertação.
Beleza, quando você pega um texto dissertativo para ler, você procura o porquê e o para quê das coisas. E quando você produz, você deve responder o porquê e o para quê das coisas. Então entenda, a língua portuguesa é muito forte. Aí às vezes a galera acha que a língua portuguesa é o que está na prova objetiva e que redação é outra parada completamente diferente. Não, é língua portuguesa, acabei de mostrar isso agora para vocês. Então vários conteúdos estudados em relação a texto serão úteis lá na produção textual e também na interpretação. Aí você pensa, então é só isso aí. Não, pois quando vão analisar a tua redação, eles também avaliam a gramática. E durante muito tempo colocaram uma mentira aí na cabeça dos alunos que eles não precisavam aprender gramática para fazer uma redação no concurso público. E, gente, eles penalizam a cada erro gramatical, é isso mesmo. Se você não domina a crase e num texto de 30 linhas comete ali 6 erros em relação à crase, você não é penalizado uma vez por conta da crase. Você é penalizado 6 vezes, porque você é penalizado a cada erro. Então, ó, para com essa história de escolher assunto na língua portuguesa. Tudo, absolutamente tudo está interligado. Para de achar que você vai aprender de uma hora para outra. Você não vai. Não existe segredo, fórmula mágica. O segredo de verdade é a constância, é a repetição. Então, qual vai ser o nosso compromisso aqui agora? Eu vou me comprometer de passar o melhor possível para você de forma bem objetiva. Nem mais, nem menos, na medida certa. Não me venha com aquele papo, eu não quero fazer faculdade de letras. Você nunca vai fazer uma faculdade de letras num preparatório, porque a faculdade de letras leva 5 anos para fazer. O cara estuda história da língua, latim, grego, fonologia, filologia. Poxa, é muita coisa. Então não vem com esse papo, porque esse papo é uma furada. E também não dá para ser só com dicas e macetes. Porque às vezes macete demais não vai auxiliar numa questão um pouco mais complexa. Então é nem mais nem menos, é na medida certa. Eu vou te passar tudo que de fato é necessário. Agora, vamos lá. O segredo é, você vai estudar tudo e quando terminar o conteúdo, você vai voltar e ver de novo. É isso mesmo. Não basta ver uma única vez. Uma única vez não faz você aprender. Uma única vez faz você, no máximo, entender ou compreender. Para aprender e apreender, você tem que ver 5, 6, 7 vezes. Ah, mas é chato, Sidney, pelo amor de Deus. Então, concurso público é para quem é chato mesmo. Obstinado, resiliente, vai ver várias vezes o mesmo conteúdo. Eu não sei se você sabe, mas o nosso cérebro, ele descarta tudo aquilo que ele julga desnecessário. Então, se você só viu o conteúdo uma vez, ele pensa, não é tão importante. E é por isso que a gente tem aquele famoso branco na hora da prova. Agora, se você começa a repetir, começa a estudar toda hora a mesma coisa, o nosso cérebro entende que aquilo é muito importante e guarda, armazena. E aí a gente não esquece. Opa, caraca, esse cara não esquece nunca. Por quê? Porque ele viu várias vezes a mesma coisa. Então, entenda, não dá para ver só uma vez, até porque depende muito da tua lacuna escolar. E você tem que ser muito sincero com você mesmo. E tem que parar de jogar a culpa nos outros. Porque imagina, um cara que estudou numa excelente escola e que era nerd, imagina, o cara fez um bom ensino médio, um bom ensino fundamental, era nerd, ele obviamente aprendeu muita coisa e agora a gente vai reforçar e a trajetória dele vai ser mais facilitada. Talvez ele precise 2 ou 3 repetições assim, exagerando, sabe? Agora, talvez não seja o teu caso. Se você fez um ensino médio horroroso, um ensino fundamental horroroso e não queria saber de nada da hora do Brasil na época da escola, caramba, você não aprendeu nada. Então agora é que você vai precisar aprender. E aí não tem como aprender vendo só uma vez. Por isso que tem que repetir. Então, terminou tudo? Volta e veja de novo quantas vezes for possível até a época da prova. Outro bizu. Peguei um conteúdo, não entendi tudo. Vou travar aqui, Sidoca? Já estou te dando aqui algumas orientações. Ó, vou travar aqui? Não. Então imagina, você está em regência. Não entendeu tudo em regência. Como é que você vai para a crase? Pode ir, sem problema. Ué, mas eu não entendi tudo. Não tem problema. Por quê? Porque o ideal não é você voltar e ver tudo de novo.
Fora que às vezes você não entende um conteúdo no início e logo mais adiante você tem a oportunidade de fazer uma revisão sobre ele e aí meio que dá um clarão. Vou te dar um exemplo aqui rápido. Objeto direto e objeto indireto que a gente vê em transitividade. Às vezes o aluno não consegue entender no primeiro momento a diferença de um objeto direto para um objeto indireto. Mas quando lá adiante ele vai estudar as orações subordinadas substantivas, objetivas diretas e objetivas indiretas que têm respectivamente as funções de objeto direto e objeto indireto, ele, opa, agora eu entendi. E mesmo que não entenda, ele vai voltar e vai ver tudo de novo. Por que eu estou falando isso, gente? Para evitar a sensação que alguns alunos têm de que não são capazes. Poxa, vi o conteúdo, olhei lá nos comentários, estou vendo um monte de gente elogiando a aula do professor Sidney, todo mundo falando que ele é bom pra caramba, não sei o que, e poxa, eu não consegui aprender. Isso acontece. Por quê? Por conta da lacuna. Então entenda que talvez você não tenha muito conteúdo e agora você vai ter que estudar tudo para valer. Você vai ter que se reformular. Mas se você for insistente, você vai aprender. Ah, Sidney, eu vi a aula de crase 2 vezes e não entendi ainda. Ué, vá lá para a terceira. Veja uma terceira vez. Veja uma quarta vez e por aí vai. É assim que se aprende. É assim que se estuda para concursos públicos, tá? E aí eu vou te dar um outro bizu agora pela dinâmica da aula, aqui na videoaula. Nós não estamos frente a frente de verdade, não é? Você não tem a opção de me interromper numa explicação e falar, poxa, Sidney, isso aí pode ser assim? Ah, isso aí é aquilo outro lá também? Ah, pô, não entendi, professor. Tem como você fazer uma nova explicação? Você não tem essa opção aqui no online. Não tem. Mas aí, veja bem. Olha a dica que eu vou te dar. Às vezes, uma dúvida que você tem no bloco 1 ou no bloco 2 de uma determinada aula, ela é sanada no bloco 3 ou no bloco 4, ou então no último bloco da aula. Então, qual é a dica que eu te dou? Veja a aula inteira e aí veja, poxa, fiquei com dúvida nisso. Aí você vai e me manda. Você pode me mandar uma mensagem no Instagram. Meu Instagram é @professor Sidney Martins. Manda lá em inbox, a gente troca uma ideia. Se porventura você ficar com a dúvida, eu mando um áudio ou então mando escrito e aí você vai conseguir, obviamente, compreender. Agora, você tem que evitar, a ansiedade, sabe? Você viu o primeiro bloco de uma aula e aí já formula um monte de dúvidas ou então acha que não vai aprender, quando na verdade você não viu nem a aula inteira. Então tenha calma, tenha paciência, você vai entender. Pode não ser de primeira, também pode não ser de segunda e pode não ser de terceira, mas pode ser na quarta vez, pode ser na quinta vez, porque depende muito, mas muito da deficiência escolar. Muito, muito. E aí você tem que fazer um meia-culpa. Ó, minha escola até era boa, mas eu não queria saber de nada da hora do Brasil, eu não tinha maturidade na época, mas agora você tem. E agora você tem um objetivo. Você não estuda aqui só por uma prova, só por uma questão de vaidade. Eu vou passar, pronto, acabou e agora eu vou calar a boca de todo mundo. Não, você estuda para melhorar de vida e não só você, muito provavelmente para a tua família melhorar de vida. Você quer o melhor para os seus e o concurso público às vezes proporciona isso. Então é um momento muito sério. Tanto que a dica que eu vou dar agora não tem nem a ver com você, tem a ver com os seus. Às vezes, a pessoa que mora contigo não entende a importância do concurso público, não entende a importância do momento do teu estudo e às vezes abacalha e te atrapalha em momentos mega importantes. Às vezes você está lá no quarto estudando, aí a pessoa que mora contigo, seja teu pai, tua mãe, ou teu marido, ou tua esposa, ou até mesmo um filho, não sei, vai falar assim, pô, fulano, já que tá de bobeira, vai lá na padaria comprar um pão. E se você já passou por isso, você só passou porque não mostrou para quem mora contigo a importância deste concurso. Então qual é a dica? Chama a família. Não é para sair contando para os 4 cantos do mundo não, tá? Bico calado. Mas quem mora contigo precisa saber. E aí você chama a família, mas antes se organiza. Pega lá as principais coisas do teu concurso, ó. Vai ganhar tanto, vai ter esse benefício, plano de saúde, vai ter crédito bancário,
para comprar um imóvel, para comprar um carro, eu vou sair de tanto, vou passar a ganhar tanto, vai ter isso aqui, vai ter essas matérias, essas disciplinas. Se porventura você for fazer uma prova que tenha teste físico, ó, vai ter o teste físico, eu vou ter que malhar, vou ter que correr atrás para não sei o quê. Mostra tudo, tudo. E aí coloca ali que você vai precisar estudar para aquilo, que aquilo é muito importante para mudar a vida de todos vocês e que você precisa de um tempo e que você não pode ser interrompido, porque aquele tempo ali é como se você estivesse trabalhando. Você não está de bobeira, você está trabalhando e ninguém pode interromper. Cara, se você mostrar isso para você, até aquela pessoa que você acha que não levava muito a sério o teu estudo, vai brigar com os vizinhos. É isso mesmo, acontece muito às vezes com a mulher que começa a estudar e o marido não dá muito apoio na hora. Mostra isso para ele, mostra como é importante esse teu concurso, mostra que você não quer uma estabilidade ou uma independência financeira para meter o pé, mostra que é para fazer a tua família ficar melhor. Ele vai brigar com o vizinho na hora que o vizinho estiver fazendo um furo na parede, pode ter certeza. Então mostra isso para ele, tá? Mostra isso para todo mundo que mora contigo, eles vão entender, não vão mais te interromper. E aí, lembra que eu falei do horário? Escolha um horário fixo. É muito importante para o nosso cérebro e para o nosso corpo. Escolha um horário fixo. Não pode estudar a culha. Poxa, Sidoca, mas eu não tenho como. Aí, beleza. Mas o ideal é estudar ou de manhã, ou de tarde, ou à noite, sempre, tá? Sempre. E quanto mais próximo à prova, criar as situações de simulado. Como assim, Sidoca? Você vai fazer a prova no domingo. Vai ser de manhã ou de tarde? Aí você começa no domingo a criar essas situações de simulado. Vai ter redação na tua prova? Então faça a redação. Porque prova não é só fazer a questão. Prova é fazer a questão, é fazer a redação, é marcar o cartão resposta, é tudo isso. Então comece a criar essas situações para evitar a seguinte situação, né? O seguinte constrangimento. Você manda muito bem na hora que está estudando, de boa, coisa e tal, vai fazer a prova, parece que nada funciona. Mas por quê? Treino é treino e jogo é jogo. E aí você só treinou, mas não jogou. Ah, mas eu não fiz nenhum concurso antes. E é por isso que você tem que fazer simulados. Mas levando em consideração que a prova não é só fazer a questão. Se tem uma redação, você tem que fazer uma redação e não é na folha definitiva, é na folha de rascunho, tem que passar limpo, você tem um cartão resposta para marcar, então você tem que levar em consideração tudo isso, tá? Então, meus amores, eu acho que esse momento era importante para nós. Desculpa se eu me excedi, mas eu acho que isso vai fazer a diferença na tua jornada aí, tá? E agora vamos cair para dentro da língua portuguesa. E aí vamos lá, por que a língua portuguesa é tão complexa? Porque ela tem muita coisa de fato. Ela tem 5 modalidades de conhecimento. Então vamos lá. Quando a gente pensa em língua portuguesa, ela nos apresenta 5 modalidades de conhecimento que estudam, obviamente, 5 campos de conhecimento. São estes campos aqui, ó, o campo do som, o campo da forma, o campo do estilo, o campo do significado e o campo do relacionamento. Vamos ver como cada um aqui funciona. E você vai construir o conhecimento comigo, tá? Então, quando eu falo em som na língua portuguesa, o que vem à tua mente num primeiro momento? Vamos lá. Aí você vai falar música? Não. O que vem à nossa mente é o som que a palavra pronuncia. Então, nós vamos pensar em fonema. As palavras, elas são compostas de letras e fonemas. A letra é a representação gráfica, é aquilo que eu estou vendo e escrevendo. E o fonema é a representação sonora, quando eu produzo o som ou quando eu ouço o som produzido por uma outra pessoa. Então isso é um fonema. E quem é que estuda este procedimento aqui, ó? É a fonética e a fonologia. E para ser mais sincero ainda para vocês, em concurso, o que nós estudamos de fato é a fonologia. Porque a fonética é para uma galera diferenciada, é para quem é de letras, por exemplo. Para o cara que vai fazer um concurso específico de língua portuguesa. Ou então que ainda está no ambiente acadêmico. Porque aí ele vai ver como aquele som é produzido,
se ele passa pela laringe, pelo esôfago, como é que ele se movimenta ali na articulação, né, na cavidade bucal, e aí vai ver se aquela letra é bilabial ou se ela é língua dental. Vou dar um exemplo. Quando a gente estuda na escolinha, assim, no ensino fundamental, e a gente aprende no primeiro momento que o M vem antes das letras P e B, o que a nossa professora normalmente faz? Ela cria uma história, um momento lúdico. Eu, por exemplo, aprendi que o P, o B, o M e o N foram à praia. Foram à praia. E aí o P e o B se afogaram. Se afogaram não, né? Estavam lá, quase se afogando. E aí o N de navio não fez nada, ficou só olhando. E quem foi lá salvar? O M. E aí, por isso o M vem antes do P e do B. Foi assim que eu aprendi na escola. Agora, qual é a justificativa real? É a articulação. Veja que P e B, elas são letras bilabiais. Eu encosto os dois lábios para pronunciá-las. A mesma coisa acontece com M, ó. M, eu encosto. Agora, e a letra N, ó? N, eu encosto a língua no dente. Então, o N é língua dental. O M, o P e o B são bilabiais. Então é por conta dessa aproximação articulatória que o M vem antes do P e do B. Agora, isso, caramba, não vai cair num concurso público normal. Isso cai para quem é da área de língua portuguesa. Agora, para nós do concurso público normal, é a fonologia. E aí tem dois momentos para isso. A identificação de letras e fonemas respectivamente, o conceito de sílaba, o conceito de encontros vocálicos, o conceito de encontros consonantais, o que é um dígrafo, o que é um dífono, esse tipo de coisa. E, obviamente, a acentuação gráfica. Mas a acentuação merece uma aula só para ela, porque são várias regras. Agora, essa questão de identificação de letras e fonemas é uma parada fácil e eu já consigo te mostrar aqui agora. Então, imagina o camarada colocando a palavra árvore e perguntando o número de letras e fonemas. Por incrível que pareça, contar corretamente o número de letras já elimina opções. Então vamos lá, aqui tem 6 letras. Pode ter certeza, ele não vai colocar todas as opções com 6 letras. Em uma ou outra alternativa ele vai colocar 5 letras, 7 letras. Aí você vai falar, ah, fala sério esse doc, ele vai fazer isso comigo? Vai, porque ele não testa só o teu conhecimento, ele testa a tua atenção. Agora vamos continuar. E para saber o número de fonemas, os sons, aí eu vou ter que pronunciar a palavra. Árvore, ó. Ar, som do A, som do R. Vô, som do V, som do O. Re, som do R, som do E. Então eu tenho 6 letras e eu tenho 6 fonemas. Mas é assim apenas? Não, claro que não. As bancas, elas adoram colocar processos distintos. Daí surgem palavras como, por exemplo, carro e sexo. Veja a palavra carro. Nós temos 5 letras. Agora, nós temos 5 fonemas? Não. Porque esses 2 R's aqui fazem um som de R forte. A gente não fala carorô, a gente fala carro. Então aqui eu tenho 5 letras e eu tenho 4 fonemas. E esse procedimento tem nome? Tem. O nome desse procedimento é dígrafo. O que é o dígrafo? Di vem de 2, grafo vem de letra. Então é quando eu tenho 2 letras e um único som. Agora, e na palavra sexo? Eu tenho 4 letras, é mole, é só contar. Mas eu tenho 4 fonemas? Não, eu não falo sexo, eu falo sexo. Então esse X aqui tem um som de KS, como alguns gramáticos falam. Outros dizem que é um som de CS, não importa. O fato é que o X ali tem 2 sons. Então eu tenho 4 letras e eu tenho 5 fonemas. Esse procedimento tem nome também? Tem. O nome desse procedimento é dífono. Di vem de 2, só que agora fono vem de som. Então eu tenho 2 sons e uma única letra. Esse dífono aqui só ocorre com a letra X quando ela apresenta esse som de KS, esse som de CS, tá? Agora, dígrafo acontece bem mais. Só que provavelmente você já domina, você sabe que tem dígrafo com RR, com SS, com LH, com NH. Porém, alguns candidatos não lembram que existe um dígrafo que a gente pode chamar de vocálico ou nasal, que se dá com as letras M e N. Então o camarada coloca aqui a palavra anta.
Aí ele pergunta o número de letras e fonemas. O candidato desavisado vai dizer que tem 4 letras e 4 fonemas. Mas repare uma coisinha. 4 letras tem de fato, mas não tem 4 fonemas. Porque o N e o M, quando aparecem no final da sílaba, eles sempre vão nasalizar a vogal anterior. Então aqui eu tenho apenas um som, é o AN, é o A nasalizado. Então eu tenho 4 letras e eu tenho 3 fonemas. O nome deste procedimento aqui é dígrafo, que a gente pode chamar de dígrafo vocálico ou dígrafo nasal. O ideal mesmo seria chamar de dígrafo vocálico nasal, porque ele acontece com uma vogal e essa vogal é nasalizada, é a nasalização de uma vogal. Agora é só quando o M e o N estão no final da sílaba, tá? Se ele aparecer no início, aí não constitui dígrafo. Então, por exemplo, se eu colocar banana, banana, ó, banana. Eu estou ouvindo o som do N, caramba. Eu não estou nasalizando aquela vogal ali. Então eu tenho em banana 6 letras e 6 fonemas. Então é só quando for no final da sílaba e aí vai nasalizar a vogal anterior. Tranquilo? Fica ligado nisso, tá? Agora, vamos lá. Vimos essa parte, vamos cair para um outro camaradinha. A forma. Se ao pensar em som, eu penso em fonema, ao pensar em forma, eu vou pensar no morfema. E aí você lembra que eu disse que a gente faz uma análise textual, mas antes tem que fazer uma análise gramatical? Tudo, absolutamente tudo, começa aqui, ó, no morfema. O que é um morfema? O morfema é a menor unidade significativa de uma palavra. A palavra, ela pode ser dividida em partes menores. Eu não estou falando agora de sílaba, não. Eu estou falando de partes menores significativas, com um significado, um motivo. Esse procedimento a gente chama de morfema. Então a palavra pode ter diversos morfemas, só que nós conhecemos estes morfemas por outros nomes mais tradicionais, como radical, vogal temática, desinência modo temporal, essas paradinhas assim. Depois a gente vai ver com calma isso daqui, mas já estou te adiantando que esse camaradinho aqui é importante, tá? E qual é a modalidade da gramática que estuda a forma? É a morfologia. E aí quando eu falo em morfologia, eu penso na estrutura e na formação das palavras, mas penso principalmente nas classes gramaticais. Porque a classe gramatical é a base da língua portuguesa. É por isso que eu, particularmente, e provavelmente diversos outros professores de língua portuguesa, nós gostamos de começar um curso de língua portuguesa pelas classes gramaticais. Porque eu já disse a vocês, vários conteúdos estão interligados. Apenas um, basicamente, não está interligado a diversos outros. Ele está, mas ele não depende dos outros. E os outros podem depender dele, mas ele não depende dos outros, que é o processo de fonologia. Então, alguns professores optam por começar com a fonologia, por começar com a acentuação gráfica, identificação de letras e fonemas. Alguns optam por isso. E outros optam por começar com as classes gramaticais. Eu gosto de começar pelas classes porque a gente já começa a entender o todo da língua. E aí você não tem uma ruptura e um susto do nada. Porque às vezes, quando eu começo com a fonologia, você acha, ih, que bacana, que maneiro, que fácil. E aí daqui a pouco eu venho e te dou um porradão. Aí tu fala, caraca, ó, tá vendo? Ele fez de propósito. Então calma, devagar com a dor. Nesse momento eu já quero que você entenda diversas coisas. É impossível falar de morfologia sem falar de sintaxe. Assim como é impossível falar de sintaxe sem falar de morfologia, porque a nossa análise não é sintática, ela é morfossintática. Eu não tenho como olhar para uma estrutura isoladamente e classificá-la sintaticamente. Vários candidatos acham que isso acontece, tanto que o avaliador traiçoeiro coloca sempre termo com preposição na prova e pede a função sintática. Ele sabe que vários vão colocar objeto indireto, mas peraí, não é assim não. Pode até reparar, tem termo preposicionado, dentre as opções tem lá objeto indireto e complemento nominal. Por quê? Porque os dois sempre têm preposições. Mas se eu entender que o objeto indireto está ligado a um verbo, e detalhe, não é qualquer verbo, é basicamente verbo transitivo indireto,
podendo ser o verbo transitivo indireto, e aí, claro, ele vai fazer a vez do indireto, mas tá ligado a verbo. E o complemento nominal tá ligado a nome. Então, ó, já facilitou a minha vida. E aí eu vou ter que te dizer que em alguns momentos eu vou ter que fazer algumas referências a termos sintáticos. Aí você vai falar, ué, mas peraí, Sidoca, eu estou na morfologia ainda e você já vai mencionar termos sintáticos? Eu nunca vi isso na vida. Mentira. Por pior que tenha sido o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, por mais relaxado que você tenha sido na época da escola, pare e pensa, por quantos anos você estudou a língua portuguesa? Mesmo que não tenha estudado de forma adequada, mas por quantos anos você estudou a língua portuguesa na escola? No mínimo por 12 anos. 9 anos de ensino fundamental e 3 anos de ensino médio, são 12 anos. Então, quando eu falo aqui que existe uma oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo, é uma parada assustadora, eu sei. Você pode até falar assim para mim, cara, eu nunca aprendi isso, eu tenho muita dificuldade com isso. Porém, você jamais poderia dizer, eu nunca vi isso. É mentira sua. Você viu. Você pode não ter prestado atenção ou pode não ter entendido, mas ver, você viu. Então é esse. Esse é o momento de entender que a gente vai ter que brincar com a língua portuguesa como um todo, tá? E a morfologia, de fato, é muito importante porque é a base da língua portuguesa. Agora, lembra que eu disse que a gente não precisa saber nem muito nem pouco, é só na medida certa? Pois bem, já fica ligado que a gente não precisa aprofundar cada classe gramatical. Ah, eu tenho que ver tudo sobre o substantivo. Não. Eu tenho que ver tudo sobre o adjetivo. Não. Você precisa ver o que é necessário. Vou te dar um exemplo que a gente vai trabalhar aqui. Substantivo. O que eu preciso saber de um substantivo? Que ele é responsável por nomear os seres e as coisas. Mas é só isso? Não. Eu preciso saber que ele é um termo determinado, ou seja, que ele funciona como um núcleo das estruturas. Isso é importante. Agora, eu preciso saber todos os coletivos do substantivo? Claro que não, caramba. Então, nós vamos aqui abordar só o necessário, ok? Agora, turma, próxima estrutura é o estilo. E quem é que estuda isso? É a estilística. E a estilística, eu posso dizer para vocês com toda certeza, é a modalidade da língua portuguesa mais complexa, porque ela é o elo entre a gramática e a literatura. Tudo que tem de figuras de linguagem, tudo que tem de paralelismos, tudo está aqui. Só que provavelmente você nunca estudou isso a fundo. Só 2 tipos de alunos estudaram isso a fundo. Quem fez uma excelente faculdade de letras, eu não estou nem falando de ter feito apenas a faculdade de letras, estou falando de ter feito uma excelente faculdade de letras. E quem estuda, por exemplo, para magistratura e vai fazer oratória, quando vai estudar para a prova de juiz mesmo, e aí vai estudar oratória e aí ele começa a perceber os estilos das escritas. Se ele não fez isso, ele não estudou a fundo a estilística. Aí você vai falar, ué, como não? Eu estudei figuras de linguagem. São quase 300 figuras de linguagem. E nas provas caem 8, 10. Então a gente nunca estudou a fundo para valer. Agora, o que tem de importante aqui, a gente joga para cá, ó, para o campo do significado. Isso é muito importante para a gente. Pois quando eu falo em significado, eu penso em ideia. E isso me remete à palavra sema. Sema, etimologicamente falando, significa ideia. E aí a gente vem aqui, ó, com a semântica. Mas só para ilustrar como sema é ideia. A palavra semáforo, em alguns locais as pessoas chamam de sinal de trânsito, em outros chamam de sinaleira, mas o nome é semáforo. Sema é ideia e foro é o quê? É apontar, é levar. Então, ao pé da letra, a palavra semáforo significa apontar uma ideia, levar uma ideia. Ora, que ideia? Se está verde, eu sigo. Se está amarelo, eu tenho atenção. Se está vermelho, eu paro. E esta estrutura aqui, ela está diretamente ligada ao conceito de compreensão e interpretação dos textos. E aí, nós teremos uma aula específica para essa dinâmica, mas eu preciso falar aqui algumas coisas importantes sobre esse procedimento, porque eu sei que você vai caminhar sozinho e eu não quero que você demurre em ponta de faca até chegarmos ao nosso final do curso.
Eu quero que você já consiga minimamente caminhar com mais confiança. Então vou ter que falar algumas coisas aqui importantes que lá na aula de análise textual, lá na aula de compreensão de interpretação, eu vou buscar, vou renovar e obviamente vou aprofundar. Mas aqui eu já preciso te dar algumas orientações, tá? Então vamos dar um intervalinho, daqui a pouco a gente volta, tá? Beijão, tchau, tchau.